Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou aqui na estação de Coimbra, ao pé da Ponte Mondego. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha ali, a ponte do Rio Mondego. Esse aqui é o Rio Mondego, do outro lado lá nós temos o convento. Lá na frente nós temos o shopping. Aqui temos a estação, a estação de Coimbra A. E a cidade no fim de tarde corre assim, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje, que fica no livro de Romanos. Deixa eu colocar aqui a câmera, isso. Aqui, no livro de Romanos. Hoje minha Bíblia não está aqui comigo, mas eu tenho aqui os meus rascunhos, amém? Meus irmãos, Romanos capítulo 15, verso 5. Deus é quem nos dá paciência e coragem para vivermos bem com os irmãos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Você entendeu? Deus é quem dá a capacidade, a paciência de lidar bem com o irmão. Ora, então quer dizer que sem Deus não dá para viver bem com o irmão? Exatamente. Exatamente, meu irmão. Vejam bem, se você tem alguma desavença com seu irmão, se você não está se dando bem com ele, tem alguma coisa errada nessa equação. Talvez Deus esteja de fora. Ao longo do capítulo de Romanos, melhor ainda, para dizer que o livro de Romanos foi escrito para os não-judeus, para os gentios. O que quer dizer isso? Paulo, quem escreveu o livro da Epístola aos Romanos, ele traz um grande segredo. Ele começa a fazer ali uma grande, como é que eu posso dizer? Suspense, a palavra correta é suspense, em cima do livro de Romanos, que tem uma grande novidade. E Pedro também diz. Pedro, quando recebe um sonho de Deus, onde ele sonha com um lençol descendo com vários alimentos diferentes, carne de porco, com animais que os judeus não costumavam comer. E vinha ali uma voz e dizia: Pedro, mata e come. Pedro se assustou: não vou comer coisas impuras. Mais tarde, Pedro percebeu que não se tratava de alimentação, mas sim se tratava de pregar o evangelho para pessoas que não eram judeus. Eram pessoas comuns, como eu, como você, pessoas que não eram de Israel, nascido ali daquela tribo, das tribos de Israel. Então Pedro percebeu que o evangelho que Cristo trouxe não era somente para aquela região, não era somente para os judeus, eram para todos. Ele viu pessoas romanas, romanos, gregos, pessoas de diversos locais diferentes, recebendo o Espírito Santo. E na Epístola de Romanos, Paulo vem nos trazer justamente essa visão. Ele escreve ali uma carta aos romanos, às pessoas que não eram da tribo de Israel, explicando que Deus também queria abençoá-los. Nós podemos voltar até aqui eu quero trazer, na verdade, Romanos 12, ainda no 12, quando ele começa a falar da nova vida que nós teremos depois de convertidos com Cristo Jesus. Nessa nova vida, devemos nos oferecer como sacrifício vivo, deixando o velho homem e correndo na contramão do mundo, deixando que Deus transforme-nos através do nosso testemunho. Nós devemos nos comportar de maneira diferente. Nós não servimos mais o mundo, agora servimos a Deus. Nós agora temos uma nova vida com Jesus Cristo. Uma vez que você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, é exatamente isso que você está entendendo. O que eu estou falando aqui basicamente é o manual do convertido. Isso, o livro de Romanos é o manual do convertido. E ele vai dizendo isso mesmo, que as pessoas que estão no mundo, nós não devemos seguir mais nos caminhos que elas seguiam, o caminho que nós seguíamos antes. Nós devemos agora seguir num caminho para Cristo. E como é que nós vamos ajudar essas pessoas a verem Cristo? Seguindo a Cristo, exatamente, dando exemplo, através do exemplo. O nosso testemunho de como nós nos comportamos, como agimos, como pensamos, quem falamos,
dando a glória a Deus? Por que você é assim diferente? O que está acontecendo? Você mudou? E você vai dizer, agora eu sou crente. Eu tenho Deus na minha vida. Deus mudou a minha vida. E aí é que logo mesmo no capítulo 12, Paulo começa a escrever uma desconstrução. Vejamos, como é que nós podemos deixar de viver o que o mundo ensina para viver o que Cristo ensina? Através de uma desconstrução. É preciso que alguém nos ensine. O livro de Romanos vem trazer este ensinamento, como é a vida de um cristão. Primeiramente, ele já deixa claro que nós não devemos ser guiados pela nossa própria inteligência. Nós devemos tentar ouvir a voz de Cristo, buscar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para que Ele nos guie. E eu vou dizer a verdade, meu irmão, é uma desconstrução mesmo. Até porque, até para os próprios judeus foi difícil aceitar, e ainda muitos deles não aceitam, porque Moisés dizia assim, amei o teu irmão e odiai o teu inimigo. Aí Jesus vem com um novo ensinamento, amei o seu irmão e amei o teu inimigo também. Não pagai o mal com o mal. Se alguém te fez o mal, responda com o bem. E se alguém tiver que se vingar, deixa Deus se vingar, porque a vingança pertence a Deus. Você não vai se vingar de ninguém, você não vai pagar o mal com o mal. Isso é uma diferença absurda porque as pessoas estão acostumadas, até no dia de hoje mesmo. Meu irmão, se alguém te fizer um mal, você vai querer quebrar ele na porrada ou responder ele à altura? Deus vem trazer o autocontrole. Jesus vem ensinar que um cristão tem autocontrole. Não pode. É amar o próximo como você ama a si mesmo. É difícil só por aí. Só nisso já começa a ficar difícil. Tem tantas pessoas que nos fazem mal, tantas pessoas que falam palavras às vezes que machucam, e nós devemos perdoar, nós não devemos levar isso adiante. Nós devemos quebrar isso com uma sabedoria que vem de Cristo. Durante os textos de Romanos, a depender da tradução que você pegar, se você tiver uma Bíblia, seja no teu telefone, seja uma Bíblia física, você vai encontrar, como é que eu posso dizer, várias referências do Antigo Testamento sobre o que mudou e sobre o que está novo. Porque Paulo mesmo faz essas referências. É Paulo que faz essa indicação que eu acabei de vos dar, em relação a amei o teu próximo e eu odiei o seu inimigo. E quando Jesus vem, amei o seu próximo como você ama a si mesmo, independente se é amigo ou se é inimigo. Amar os diferentes. E aí, quando você vai para o capítulo 13, ele já começa agora, obedeça às autoridades e viva na luz. É difícil obedecer à autoridade? É. Irmão Beto, como é difícil responder à autoridade? Quem não respeita a autoridade é bandido. Meus irmãos, vai muito além disso. A Bíblia diz que você deve obedecer todas as autoridades que estão sobre o mundo, sobre todas as autoridades que estão sobre nós, na verdade. Não é somente um policial que é uma autoridade, o presidente da república é uma autoridade, o condômino do teu prédio é uma autoridade. As regras que são impostas, elas têm que ser seguidas. Ela só pode ser subtraída, ou você tem o direito, na verdade, pela Bíblia, de não seguir uma autoridade, uma regra, uma lei, quando ela vai de encontro à lei de Deus. Isso quer dizer que, independente de quem seja o presidente da república, por exemplo, nós temos que orar por eles, nós temos que aceitar aquilo que está escrito na lei, né? A não ser que seja alguma coisa que vá de encontro à Bíblia. E isso é difícil? É. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão à flor da pele, tudo é uma questão já de brigar com o irmão. Como é que nós vamos aceitar o diferente dessa forma? Viver na luz é vencer as trevas. Viver na luz é ser transparente. Você tem que viver aquilo que você prega. Isso é difícil? Para muitos é. Pois nós temos que buscar, orar, amar, porque toda autoridade que é colocada nesta terra, seja polícia, o chefe do seu condômino, o teu líder dentro da igreja, o teu líder dentro da classe, da faculdade, da escola, qualquer tipo de liderança é permissão de Deus. Nem sempre Deus quer que aquela pessoa esteja lá, mas se ela está, é porque Deus permitiu por algum motivo. Quando nós vamos agora para Romanos 14, diz, não julgar os irmãos de fé e não fazer o irmão cair.
Como assim? Você já percebeu que existem várias denominações diferentes de igrejas, principalmente entre as protestantes. Você vai ver aí Adventista do sétimo dia, guarda sábado, não come certos tipos de alimento. Você vai ver agora presbiteriana, acredita em predestinação, acredita na dicotomia e não na tricotomia. A batista, por exemplo, que acredita que você pode escolher qualquer dia para descanso, mas você tem que escolher por obrigação um dia, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Você tem agora o pentecostalismo, que fala em línguas estranhas, que fala retetela maiacaia, né? Essas coisas que vocês já ouvem pela internet. Muitos te debocham disso, mas tomem cuidado. Ponto. Ok? Ponto final aqui. Não vou entrar, porque senão eu vou ficar falando o dia inteiro de várias religiões. O que a Bíblia diz? Desde que seja alguma religião que tenha Jesus como centro, que persiga Jesus, você não deve julgar o que aquela igreja faz ou prega dentro das suas portas para dentro. Os adventistas são um ótimo exemplo para serem usados, porque eles guardam o sábado, que está em Êxodo, comem alimentos específicos que está descrito em Levíticos, enquanto outras religiões comem de tudo. Eu vou ficar então parado só neste exemplo, tá bem? O que a Bíblia diz? Que todos nós somos servos de Cristo. Se alguém come somente legumes, isso é o que a Bíblia fala lá em Romanos 14, você pode conferir e deve conferir. Confira sempre a Bíblia, amém? Se o seu irmão, Paulo até usa o termo, que é fraco na fé, só come legumes, não come carne, não julgue-o. E aquele que também só come legumes, não julgue o teu irmão que come de tudo. Porque se um faz o que faz, é para adorar a Deus, é para honrar o nome de Jesus Cristo. E se ele faz aquilo, é porque ele faz aquilo mediante a fé que ele tem. Se o teu irmão acredita que deve guardar um dia específico, isso serve para Adventista, Batista, serve para qualquer uma das denominações, ele faz isso para adorar a Deus e para honrar o nome de Cristo. Portanto, você não vai criticar. Se alguém deve julgar, é Cristo. Como é que você pode julgar o servo de outra pessoa, se todos são servos de Jesus? A Bíblia fala desta maneira: quer comamos, quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Cristo. E aqui ele ainda fala assim: não fazei o seu irmão pecar. Como assim? Você sabe por que a Santa Ceia nas igrejas não são tomadas com vinhos de verdade? Algumas denominações dizem que o vinho que Jesus transformou era suco de uva. Era um vinho puro, que não havia álcool. Outras dizem, não, havia álcool sim, Jesus bebia o vinho. Uns dizem, é pecado beber. Outros dizem, não, é permitido beber, o que não pode é embriaguez. Não entrando nessa questão da disputa de quem está certo e quem está errado, porque já estamos errando só em discutir isso, porque o foco tem que ser Cristo. As denominações servem na Santa Ceia, isso todas, o vinho, exceto a católica, o vinho sem álcool, ou seja, o suco de uva. Por quê? Porque existem pessoas que têm fraquezas para a bebida. A Bíblia, nesse mesmo capítulo 14, nos condena quando algum irmão nosso que tem certa fraqueza, ou simplesmente, se o irmão acredita que tomar qualquer gole de bebida alcoólica é pecado, para ele passa a ser pecado, porque a mente dele vai acusar ele. Ele não vai tomar uma bebida alcoólica, tomar uma Santa Ceia que tem álcool de verdade, ele vai achar, eu estou pecando. Para ele, aquilo se torna pecado. É assim que Jesus vai julgar você. Você está entendendo o segredo de como Jesus te julga? Como é que Deus vai calcular se você está fazendo o correto ou não? É exatamente assim. Se você acha que é pecado tomar um gole de bebida alcoólica, para você aquilo passa a ser pecado. Se você é convencido pelo Espírito Santo que não é pecado e você beber um gole, aquilo para você não se torna pecado. É assim que é a fé. Quando você critica seu irmão porque ele bebe um golinho e você acaba convencendo ele ou insinuando para ele, e ele acaba ali ficando balançado, poxa, mas será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que eu estou fazendo errado mesmo? Será que a minha opinião sobre determinada coisa está certa? Será que é minha carne que está falando comigo? Ou será que meus irmãos todos estão certos? Você começa a pensar, a dúvida é implantada no seu coração. E a partir daquele momento, você deixa de ter fé.
E a partir daquele momento, aquilo para você passa a ser pecado. E não só para você que está com a dúvida, para quem colocou a dúvida no seu coração também. E é exatamente aí que nós vamos entrar agora no capítulo 15, que é exatamente a palavra do dia. Capítulo 15 de Romanos, ele fala que nós temos o dever de ajudar aquele que está chegando na fé. Nós temos o dever de ajudar o nosso irmão na fé, para que ele não peque. É acreditar, não nos gabar. Nós não devemos pensar que nós somos sábios, que nós somos o dono da verdade. A minha igreja está certa, o meu Cristo é assim, meu Cristo é assado, e achar que o irmão está errado. Você critica seu irmão porque ele fala línguas estranhas, sendo que ele acredita que aquilo é para agradar a Deus? Você critica o seu irmão que não come carne ou guarda o sábado, que nos adventistas, sendo que ele está fazendo aquilo para agradar a Deus? Você critica o batista porque ele diz que deve guardar um dia qualquer, e então ele escolhe uma terça-feira para guardar? É isso? É exatamente isso que devemos evitar. Evitar, porque todos fazem isso para honrar a quem? A Cristo Jesus. Então nós devemos agradar o nosso irmão, principalmente da própria congregação, meus irmãos. Vamos lá. Você vai colocar a dúvida dentro do coração do seu amigo, da pessoa que está chegando na igreja agora. Você vai começar a dizer para a pessoa: nossa, como você canta mal, meu irmão. A tua unção não é essa não. Oxe, é melhor você parar porque você não tem o dom. Entendeu? Vai ler a Bíblia, fica na palavra mesmo. Você está colocando dúvida no coração de uma pessoa que é um verdadeiro adorador. Deus quer o coração, Deus não quer a afinação não. É claro que quem está cantando sabe que Deus quer o melhor que você pode dar para Deus, aleluia. O melhor que você pode dar para Deus é, por acaso, uma música desafinada? Claro que não. Você vai ensaiar, você vai tentar fazer com que não precise ficar olhando no celular na hora de cantar, não precisa ler a letra. Você vai se esforçar para dar o melhor. Mas se o melhor que você está conseguindo naquele momento é aquilo, você não tem o talento de cantar, você vai deixar de adorar só por causa disso? Não. O verdadeiro adorador é aquele que adora aqui, ó, no coração. Aquele que adora de alma. Você está cantando é para Jesus. Esse é às vezes o problema de muitas pessoas, acreditar que louvar é para ficar afinadinho. Você não está louvando para Deus, você está louvando para a plateia, para as pessoas que estão dentro da igreja. Então, nós temos o dever de agradar nossos irmãos. Vai ler lá Romanos 15, do capítulo 1 até o 6. Do versículo 1 até o 6. Só isso. Você vai ver lá. Ajudar o irmão na fé. Não fique achando que você é melhor que ninguém. Considere o teu próprio irmão como superior. Se alguém te der um trabalho simples, faça. Se você voltar um pouquinho nos capítulos de Romanos, você vai encontrar aquele que tem o dom para pregar, pregue. Aquele que tem um dom para servir, sirva. Quem tem dom para limpar, limpe. Quem tem dom para poder louvar, louve. Quem tem dom para ensinar, ensine. Faça para Cristo. Ajude o seu irmão na fé. Considere que ele seja melhor que você, para que você possa ajudar e sempre perseguir melhorias para Deus. Você vai seguir o melhor para dar para Cristo e não para poder aparecer. Amém? E então é exatamente aí que chegamos no capítulo 15, verso 5, que diz: é Deus quem dá paciência para que você consiga viver bem com seu irmão, para que você consiga seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você não vai tirar isso da sua cartola não, da sua cachola. Isso vem de Deus, é graça concedida, é graça transformadora. Você tem que buscar a Deus, buscar os seus ensinamentos. Meu irmão, lê a Bíblia. Você é novo convertido ou você ainda tem dúvidas? Começa lendo o livro de Romanos, é uma carta maravilhosa, nos ensinando como nós devemos nos posicionar como convertidos. Aquela carta feita pra gente, Paulo fez uma epístola maravilhosa só pra gente que não é judeu, que é convertido a Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração para vocês porque está até começando a chover. Vamos orar o Pai Nosso aqui, amém? Esse lado aqui está bonito, o lado de lá está bem fechado já. Eu já vou mostrar para vocês após a oração. Vamos orar para que Deus nos dê paciência, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para lidar com o próximo e para que todos nós vivamos em harmonia e que nós consigamos colocar em prática o amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Se nós não nos amamos, não podemos amar o outro. Amém? Temos as mãos.
Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém? Meus irmãos, eu preciso ir realmente. Olha só como é que está essa chuva se formando aqui. Amém? Quero que Deus abençoe vocês desde já. Amém. Glória a Deus.